Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de levar para vocês mais esse vídeo com o intuito de adiantar mais um tema para vocês, visto que nós já vamos para mais uma semana sem poder nos encontrar aí pessoalmente. Eu gostaria de começar da mesma forma como nós fizemos das outras vezes, invocando o Espírito Santo. Eu vou colocar a oração na tela para que vocês possam acompanhar, tá bom? Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie também neste vídeo, nesse tema, para que a gente possa desenvolver ele bem, que vocês possam ter um melhor entendimento sobre Maria e sobre também o tema de hoje, que é o terço, ou o rosário, como algumas pessoas conhecem. Eu vou acompanhando aqui pelo celular, pessoal, porque se eu for utilizar o computador ali, eu vou acabar me movimentando muito aqui, eu acho que não vai ficar legal. Eu queria só relembrar um dos slides que nós passamos para vocês aí na semana passada, que foi sobre as virtudes de Maria. Quais foram essas virtudes que nós colocamos lá? Então foi a virtude da paciência, a virtude da oração, da obediência, a virtude que ela teve de ser a mãe do supremo amor, a virtude da mortificação. O que é a mortificação? É todo o esforço, todo o sacrifício, toda a penitência que a gente faz para se libertar das vaidades e das tentações deste mundo. Não é fácil no mundo que a gente vive hoje, por isso depende de penitência, depende de esforço, depende de muito sacrifício. E isso é a mortificação. Temos que vivenciar também as virtudes da doçura, da fé e da pureza divina. Hoje, pessoal, eu queria falar com vocês sobre o terço. Então, algumas pessoas conhecem simplesmente como terço mariano, rosário. É só importante a gente colocar aí uma pequena diferença que tem do rosário para o terço. Lembrando que o rosário ele é composto da oração de 150 Ave-Marias. E o terço, como o próprio nome diz, é um terço dessas 150 Ave-Marias, ou seja, 50 Ave-Marias. E mais algumas outras orações que tem ali no meio, que nós vamos ver depois lá em como rezar o terço, tá? A dinâmica do terço. Como que surgiu essa oração do terço, Essa oração ela surge aproximadamente aí por volta do ano 800, dentro dos mosteiros, com os monges e as monjas nos conventos. Nessa época, os monges, frades, freiras, eles tinham por hábito, por costume, que entre as suas orações tivesse a recitação dos salmos. Nós sabemos que na Bíblia são 150 os salmos, é daí que vem as 150 Ave-Marias do Rosário. Naquela época nem todos os monges, nem todas as freiras, as monjas, tinham leitura, sabiam ler. Muitos não eram alfabetizados. Naquela época não havia a necessidade, como hoje, para os freis, os padres, terem grande conhecimento, fazerem cursos de teologia, psicologia e tudo mais. Então bastava naquela época que se fizesse a consagração, os votos, já podiam viver lá junto com os monges e com as monjas. E nessa vida deles, nessa vida monástica, rezando esses 150
Salmos, aqueles que não sabiam ler, né, eram orientados a rezarem a Ave Maria. Naquela época a Ave Maria não era nem completa como nós temos nos dias de hoje, como a gente vai ver mais adiante também. Então daí que vem, né, um pouco dessa repetição das Ave Marias. Tá? Quem difundiu mais a questão do terço no formato que nós temos hoje foi um sacerdote espanhol chamado Domingos, né, que depois foi canonizado e hoje é São Domingos. Ele foi também o fundador da Ordem dos Freis Dominicanos, né, ou pregadores, como eles eram chamados. São Domingos, ele, num determinado momento da sua vida, ele resolveu ir para a França para lutar contra uma heresia que estava se difundindo lá com muita força. Essa heresia era a heresia albigense. Por que albigense? Porque os moradores de uma cidade da França chamada Albi, né, estavam difundindo com muita força a crença de que Deus não é como nós cremos, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que tinham um Deus bom e um Deus mau. Por isso a bondade de um lado e a maldade de outra. Então, São Domingos resolveu se juntar àqueles que lutavam contra essa heresia, né, e foi para a França, para essa cidade Albi. Mas essa heresia ela estava muito forte e a igreja não estava conseguindo combater essa heresia. E São Domingos, num determinado momento, num dos seus retiros, num dos seus momentos de oração, né, ele teve a visitação de Nossa Senhora, né, pedindo para que ele não se desanimasse e continuasse nessa luta. E queria dar uma arma para ele nessa luta contra essa heresia. Então, nessa aparição, Nossa Senhora disse o seguinte: querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela sabia melhor do que ele. Então Nossa Senhora lhe disse: quero que saiba que neste tipo de guerra a arma sempre foi o saltério angélico. O que é o saltério angélico? São aquelas palavras que o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora naquele momento da anunciação, né? Quando o anjo anunciou que Maria iria ser a mãe do Salvador. Portanto, se você quer convencer estas almas endurecidas a ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. Então foi através daí que realmente o terço, no formato como ele é hoje, foi bastante difundido aí por São Domingos. A oração do terço, pessoal, é muito importante. Ela deveria, na verdade, ser rezada todos os dias, né? Seja de forma individual, seja em família, seja na igreja. É uma oração de muita força. A Igreja Católica e nós católicos, nós acreditamos muito no poder de intercessão da Virgem Maria. Nós cremos, né, que aquele exemplo deixado nas bodas de Caná, com o pedido que Nossa Senhora fez a Jesus para ajudar aquela família, para ajudar aquele casal de noivos que estariam ficando em apuros pela falta de vinho, né? Então, temos aí realmente um exemplo de que Maria pode interceder a Jesus Cristo. Maria simplesmente disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. É lógico que então cabe a nós também seguir os caminhos de Jesus e fazer tudo o que ele nos disse, tudo o que ele nos ensinou. É importante que a gente saiba também que a cada Ave Maria que a gente reza é uma saudação que a gente faz a Maria. É como se fosse uma rosa que nós colocássemos aos seus pés. Como que é essa dinâmica do terço? Antes, só um esclarecimento, pessoal. É muito importante que a gente tenha em mente duas coisas. Uma delas é o terço como um instrumento, né, um objeto de devoção. Então isso daqui nada mais é
do que um rosário, né, com as contas, para que a gente possa acompanhar e não se perder ali na quantidade de orações. Então isso aqui é apenas um objeto devocional, não é um amuleto, não é para você ficar colocando no pescoço, colocando no carro e achar que isso vai te dar sorte. Não, você pode usar no carro, pode usar, mas como um objeto, uma demonstração da sua devoção ao terço, da sua devoção a Maria. Tá? E a outra coisa é o terço como oração. No contexto do ritual da oração, o terço corresponde, como eu já disse, na terça parte da oração do Rosário, que é composta por 150 Ave-Marias e 15 Pai Nossos, que é para a meditação dos episódios, dos principais, né, episódios da vida de Jesus. Como que está composta, né, a estrutura da oração do terço? Bom, ela está composta em 4 grandes mistérios. Né? Então a contemplação desses mistérios é que dá sentido à oração do terço. Quais são esses mistérios? Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos e os mistérios luminosos. Então são esses 4 mistérios. É importante também que vocês vão entender e vão perceber à medida que vocês começarem a rezar, os próprios manuais que vocês vão encontrar vai estar esclarecendo isso. Cada mistério desse tem um dia da semana para ser rezado. Por exemplo, os mistérios gozosos são rezados na segunda-feira e no sábado, os dolorosos na terça-feira e na sexta-feira, e os mistérios gloriosos na quarta-feira e no domingo, e os luminosos na quinta-feira. Tá? Para cada mistério desse, existem 5 contemplações. Por exemplo, nos mistérios gozosos, nós vamos ter a contemplação da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, a contemplação da visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel, a contemplação do nascimento de Jesus, a contemplação da apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora, como era costume dos judeus na época, e também a contemplação da perda e o reencontro do menino Jesus. Nos mistérios dolorosos, as 5 contemplações são a agonia de Cristo Nosso Senhor, quando suou sangue e suor no Horto das Oliveiras, né, isso de quinta para sexta-feira santa, antes dele ser preso e condenado. Nós vamos contemplar a flagelação de Jesus Cristo atado à coluna. Nós vamos contemplar a coroação de espinhos de Nosso Senhor. Vamos contemplar Jesus Cristo carregando a cruz para o Calvário. E vamos contemplar também a crucificação e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as contemplações dos mistérios gloriosos? A ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ascensão de Nosso Senhor ao céu, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima lá no cenáculo, que foi em Pentecostes, né? A assunção de Nossa Senhora ao céu, ou seja, a elevação de Nossa Senhora ao céu, a contemplação da coroação de Nossa Senhora no céu como rainha de todos os anjos e santos. A assunção de Nossa Senhora e a coroação de Nossa Senhora, nós vamos ver isso com mais detalhe, com mais calma, se Deus quiser, no encontro presencial. Então tem muita coisa ainda para a gente falar sobre Maria, e essas 2 contemplações aqui, elas são muito importantes, e a gente vai entrar no detalhe, se Deus quiser, no encontro presencial. E por fim, o mistério luminoso. Né? Quais são as contemplações desse mistério? O batismo de Jesus Cristo, a revelação de Cristo nas bodas de Canaã, que foi o primeiro milagre, né? Foi quando ele se revelou, realmente começou a sua vida pública, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração de Jesus e a instituição da Eucaristia, que foi feita na última ceia, na Quinta-feira Santa. Então, através desses 4 mistérios, né, com 5 contemplações desses 4 mistérios, nós vamos ter 20 contemplações. São essas 20 contemplações
que precisam ser meditadas com bastante profundidade para que realmente o terço tenha sentido. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a plenitude da graça sobre Maria. Como que é isso? Um santo, chamado São Luís de Montfort, ele disse uma vez o seguinte: ficai sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois da oração do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que nós podemos dirigir a Maria, porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo. A gente vai ver isso com mais detalhe na sequência, a fim de lhe ganhar o coração. Esta oração foi tão poderosa pelos seus encantos secretos que Maria disse sim à encarnação do Verbo, apesar da sua profunda humildade. Em vista da grandeza desta oração, será também por meio dela que lhe ganharemos o coração da Virgem, se a rezarmos bem. Então isso foi uma declaração de São Luís de Montfort. Na próxima tela, eu fiz até alguns destaques ali, algumas marcações para a gente ver com bastante calma. Aqui ela está nesse trecho da Bíblia, que é bastante calma, até o versículo 35, que é de onde a gente realmente consegue extrair a oração da Ave Maria. Veja lá no início, no versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Então, quem fez a anunciação a Maria foi um anjo, mas um anjo enviado por Deus. Guardem isso. Então, o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem é Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está convosco. Então aqui, nesse destaque, está o início da Ave Maria. Alegre-se, em algumas traduções, isso está como salve. Salve Maria, cheia de graça. O Senhor está convosco. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Então, alegre-se, agraciada, uma saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Perguntou Maria ao anjo: mas como pode isso acontecer se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Então, onde está esse destaque em amarelo, percebe-se o quanto Maria está plena da graça. O Espírito Santo virá sobre você, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, ou seja, o poder de Deus, o poder do Pai, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Assim, aquele que nascer será chamado Filho de Deus, o Jesus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, qual outro ser humano neste mundo teve um momento como esse, plena da graça de Deus? Por isso que nós a chamamos Ave Maria, cheia de graça, plena da graça. E essa foi a maior honra, que Deus pôde fazer, que Deus fez a um ser humano, a uma criatura. Então, portanto, se Deus prestou essa honra para a criatura, então, portanto, por primeiro, porque nós não podemos, não devemos também honrá-la. Então está aí a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa segunda parte é aquela que eu comentei com vocês, que é a parte
da onde a gente crê na intercessão de Maria ao seu Filho Jesus Cristo, com base naquela passagem do pedido que Maria fez a Jesus para socorrer aquele casal, aquela família, durante as bodas lá em Canaã. Como rezar o terço? Qual é a dinâmica da reza do terço, dessa oração? Então, nesses slides seguintes aí, a gente pode ver nesse esquema, né, como que a gente faz, tá? Nós temos ali a figura do terço, onde nós temos o crucifixo, e é por ali que a gente começa. Do crucifixo até aquele primeiro círculo branco, nós vamos para a direita, circulamos e voltamos novamente até ele pela esquerda. Essa oração ela se inicia como as demais, com o sinal da cruz e também com um oferecimento. Além dessa oração de oferecimento, cada um pode fazer também o seu pedido. Então é nesse momento que nós oferecemos esse terço e fazemos também as nossas intenções. Em seguida nós rezamos também a oração do creio. Depois, na sequência, faz as demais orações. Observem que a oração do creio, ela começa com você ali segurando o crucifixo. Depois, na sequência, a primeira conta grande, aquela primeira bolinha, as bolinhas nós chamamos de contas, tá? Vocês observem que tem uma bolinha maior e depois as bolinhas menores. Em cada intervalo de 10 Ave-Marias tem uma conta grande, que é o Pai Nosso. Então inicia-se o terço rezando o creio, um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. A partir daí, a cada vez que você inicia uma dezena, a dezena da Ave Maria com a oração do Pai Nosso, você faz uma contemplação de acordo com aqueles mistérios que a gente viu. Se você tiver no dia de rezar, de contemplar os mistérios luminosos, então você vai, a cada sequência dessa, a cada dezena, você vai vivenciar, você vai contemplar um mistério daqueles. E assim por diante. Ao final de cada Pai Nosso e 10 Ave-Marias, você faz uma oração do Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É importante também, em muitos terços há o costume de fazer essa oração também. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. É uma forma que nós temos também de rezar pelas almas. Essa oração pelas almas são pelas almas do purgatório. Nós vamos ter também, se Deus quiser, a oportunidade de esclarecer um pouco esse assunto sobre o purgatório. Nós não rezamos pelas almas que já estão no céu e nós não rezamos também por aquelas almas que já foram condenadas e que estão em inferno. Quem já foi condenado vai para o inferno. Quem está no purgatório está a caminho do céu. Ninguém que está no purgatório vai ser condenado ao inferno. O purgatório é um momento de purificação antes de você entrar no reino de Deus. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso com mais detalhes e com mais calma oportunamente. E ao final de toda essa dinâmica de rezar 5 Pai Nossos e as 50 Ave Marias, essa dinâmica realiza com uma oração de agradecimento. E também, como a gente vê na tela seguinte, uma Salve Rainha. A Salve Rainha eu fiz também ali algumas marcações, alguns detalhes, para esclarecer. Então a gente começa com uma Salve Rainha, que é a saudação, né? E na sequência da oração, nós vemos ali grifado, a palavra suspiramos. Por que eu coloquei ali? Porque é comum a gente ouvir nos terços, o pessoal rezando ali como suspirando. Os degredados filhos de Eva, a voz suspirando, gemendo. E não é suspirando, é suspiramos. Na sequência nós encontramos ali, eia pois, advogada nossa. Esse eia é só para esclarecer, ele na verdade é só para dar uma ênfase na frase. Ele não tem, essa palavra não tem um significado, tanto que se você tirar ela não vai mudar o sentido da oração. A próxima palavra, desterro, que é sofrimento,
A oração da Salve Rainha ela foi criada ali pela Idade Média, né, numa época de muito sofrimento, na época mais específica ali daquela peste bubônica, né, que estava praticamente dizimando a população da Europa. O sofrimento era muito grande, as mortes eram demasiadas. Então essa oração foi dirigida a Maria nessa época. Então quer dizer esse momento ali de desterros, né? Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, ou seja, depois deste sofrimento, mostrai-nos a Jesus, levai-nos a Jesus. E depois finaliza, né, com rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então é isso, pessoal, é uma forma bem rápida, um resumo, né, da origem do terço, da importância do terço, do significado dele e principalmente da necessidade, da importância das contemplações dos mistérios. Sem a contemplação, sem a meditação desses mistérios, o terço não tem sentido, se torna realmente, como muitos dizem, uma coisa repetitiva que não vai nos levar a nada. Então, no momento da oração, o mais importante é a reflexão, é a meditação desses mistérios. Agradeço mais uma vez aí a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Esperamos que a próxima já possa ser junto com vocês de forma presencial.